Boa noite, tudo bem? Vamos dar início aqui hoje mais uma live da nossa jornada para atendimento de convênios. Vou dar aqui um tempinho para vocês. Enquanto isso, eu vou avisar aqui os grupos que eu já estou ao vivo. Já eu dou início, tá? 8h10 eu dou início assim que todo mundo dos grupos forem sendo avisados, tá bom? Podem ficar à vontade, preparando já para fazer as anotações. Já iremos conversar a respeito do tema de hoje, que é como escolher o melhor plano para você atender. Eu vou fazer uma revisão do que foi dito ontem. Será que está dando para sair o som? Vocês estão me ouvindo? O som tá legal, tá? Só aguardando aqui para dar início. Enquanto isso, podem aguardar, tá? Boa noite, obrigada, Lari. Boa noite, Maria Grace, Bianca Barros, todo mundo que está chegando aqui. Deixa eu avisar aqui todo mundo. De hoje até sexta-feira, eu vou falar para vocês tudo que vocês precisam fazer para se cadastrarem para atendimento de convênios. Vou falar a respeito da importância, vou falar o que você precisa, quais são os requisitos para você realizar o atendimento de convênios. Vou explicar para vocês tanto os lados positivos, né? Como também vou aqui falar para vocês os erros e o que vocês devem fazer para que vocês tenham lucros com o atendimento de convênio, porque isso que é importante, não é só atender, porque o atendimento é a parte mais simples, quando você entrega o seu serviço. Além do atendimento, é importante que você precise ficar atenta para você ter lucratividade com os seus serviços. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Estou dando só um tempinho, tá, gente? Para todo mundo entrar. Para vocês terem uma ideia, né? Eu já tenho aqui, as pessoas acham incomum, mas são mais de 200 grupos. Fora o Facebook, são 200 grupos no WhatsApp, e aí eu preciso avisar aqui para todo mundo. A aula de ontem eu consegui disponibilizá-la aqui no Instagram e também está disponível no YouTube. Quem ainda por algum motivo não conseguiu assistir aqui no Instagram, pode assistir a aula no YouTube. Deixa eu ver aqui, tudo ok? Então, vou dar início, tá bom? 8h11. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Acredito que se vocês estão aqui é porque em algum momento passou pela cabeça de vocês se credenciarem junto aos convênios. Melhor do que isso, realizar o atendimento junto aos convênios.
Mas eu tenho quase certeza que aqui é unanimidade, ou talvez com a aula de ontem, né, quem já vem acompanhando o meu trabalho, talvez já venha mudando um pouquinho essa mentalidade com relação à questão dos convênios. Porque tudo que a gente sabe hoje em dia é que as pessoas falam muito sobre essa questão de que atendimento de convênio não vale a pena, o psicólogo que está atendendo por convênio está ali trabalhando horas e horas e ele não está sendo valorizado. Então, tudo isso eu já venho falando aqui para vocês desde ontem. Ontem eu trouxe, quem não esteve aqui na aula, fazendo aqui um resuminho rápido, ontem eu trouxe aqui para vocês números e eu falei, né, do aumento crescente da quantidade de usuários que atualmente tem, né, o plano de saúde ou os convênios. Também já em outra oportunidade já expliquei para vocês a diferença entre o plano de saúde e o convênio. E ontem eu também mostrei para vocês, que eu vou aqui falar novamente, a respeito da quantidade de profissionais versus a quantidade de pessoas que existem no Brasil que estão atendendo os convênios. Então, atualmente são são 50 milhões 890 usuários do plano de saúde para 439.539 psicólogos cadastrados no Conselho Federal de Psicologia. E aí, dentro desse número, desses 439, existem aqueles profissionais que não estão atuando na clínica, aqueles profissionais que talvez por algum motivo não estejam realizando também atendimentos no consultório, e aí aumenta mais ainda a demanda, a procura pelo profissional que realiza os atendimentos pelo convênio. E aí também eu trouxe aqui uma informação importante da OMS, que o Brasil, que vocês devem saber que são profissionais da psicologia, o Brasil é o país que tem o maior número, né, da população que tem ansiedade, que sofre do transtorno de ansiedade. São, em média, 18 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade para 50 milhões de usuários com convênio para 439.559 psicólogos cadastrados no Conselho Federal. Então, você consegue perceber que existe aí uma demanda reprimida. O que é essa demanda reprimida? São demandas que não existem profissionais para atender esse tipo de atendimento. Eu estou falando aqui ansiedade porque a ansiedade é o tipo de demanda mais comum no consultório, né, que os pacientes procuram com mais frequência, é aquela queixa clínica inicial. E que com o passar do tempo, né, com a investigação, às vezes o psicólogo chega ao diagnóstico que não se tratava nem de ansiedade. Fora a questão da depressão, fora tantos e outros temas que são os maiores motivos de busca pelos atendimentos profissionais com os psicólogos no consultório. E aí eu falei também para vocês a respeito das vantagens que eu coloquei ontem, eu falei 4 vantagens para vocês a respeito do credenciamento, por que é vantajoso para o psicólogo realizar o atendimento. E aí, dentre essas vantagens que eu trouxe para vocês, eu falei a respeito da facilidade para divulgação por parte das empresas, né, das operadoras de saúde, que são os planos de saúde. Elas já vão ficar encarregadas de realizar essa parte da divulgação dos profissionais no site, nos aplicativos, que hoje a maioria dos convênios possuem aplicativo, nos folhetos também. Falei a respeito
da vantagem de melhoria na reputação profissional, porque quando o psicólogo tem o seu cadastro nessas operadoras, ele é visto como um profissional que é muito requisitado, como um profissional que realmente tem segurança no conteúdo, que tem experiência. Então, isso também vai aumentar a reputação. Também falei que uma das vantagens é aumento na visibilidade desse profissional. Então, tudo isso, além de outras, eu poderia trazer aqui para vocês diversas formas, diversas vantagens que eu acredito que sejam importantes para o psicólogo realizar o atendimento. E, Adriana, para quem está chegando hoje, mas baseado em que você trouxe essas vantagens, onde é que você aprendeu tudo isso sobre convênio? Eu aprendi em campo, eu aprendi realizando atendimentos de convênio como psicóloga, eu aprendi realizando credenciamento de convênios como gestora, eu aprendi negociando com as clínicas e os hospitais e os convênios como administradora de empresas. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, também sou administradora de empresas, me formei em 2006, de lá para cá minha experiência toda foi na área da saúde, em clínicas e hospitais. Já fui responsável por credenciar os convênios nas clínicas, principalmente aquelas clínicas, hospitais que estavam iniciando, né, que estavam ali entrando no mercado. Era eu quem ia lá, separava toda a documentação, fazia a negociação e a intermediação entre a empresa, no caso a clínica ou o hospital, e o convênio. E também já trabalhei no convênio, com a parte das análises de contas médicas. O que é essa análise de contas médicas? É toda a fatura que o hospital ou a clínica envia para o convênio. Sabe quando você vai realizar um atendimento, você que tem o plano de saúde, e você chega lá na clínica ou no consultório, e aí a instituição de saúde, no caso, ela emite para você um papel que você vai realizar a sua assinatura. Aquele papel que você assina chama-se guia. Então, aquela guia ali, ela é um cheque em branco. Quando o paciente faz a assinatura, ele está dando direito para o convênio realizar o pagamento. E aí é que entra aquela questão, baseado em que o psicólogo vai receber. É baseado em cada uma daquelas guias que o profissional vai realizar de atendimento. Então, cada atendimento vai gerar uma guia. Se o psicólogo realizou um atendimento por algum motivo, não imprimiu a guia para o paciente assinar, o convênio não vai realizar o pagamento, porque é como se ele não tivesse feito o atendimento. Eu realizei o atendimento, eu imprimi a guia, mas meu paciente esqueceu de assinar. Mas mesmo assim, eu enviei a guia para o convênio. O convênio também não vai realizar o pagamento, porque a assinatura do paciente é um dos motivos que o convênio, um dos requisitos que o convênio exige para que ele possa fazer o pagamento. Não é só um convênio, é obrigatório todos os convênios, né? Essa é uma exigência da Agência Nacional de Saúde para que possa ser feito o pagamento. E tanto a questão da assinatura do paciente, quanto também o carimbo do profissional. O carimbo de profissional também é motivo de glosa. O que são as glosas? Glosas são possíveis intercorrências que podem acontecer entre o convênio e o consultório. Falando aqui sobre consultório diretamente para nossa realidade de psicólogos. Mas tudo isso com relação a essas orientações mais técnicas, mais operacionais, cada convênio, ele, assim que credenciar o prestador de saúde, que no caso é o psicólogo, ele dá as orientações. Geralmente no site ele tem lá um portal para treinamento online. Alguns convênios disponibilizam
profissionais diretamente no consultório para realizar o treinamento da equipe ou do psicólogo. E essa questão de convênio, de credenciamento, ela também está ligada à gestão do consultório. Porque também um dos motivos que eu trago aqui para vocês como vantagem do atendimento do credenciamento de convênio por parte do profissional é o aumento na demanda. E, consequentemente, o aumento na demanda vai gerar maior fluxo de caixa e, gerando mais fluxo de caixa, você terá condições de investir na expansão dos seus atendimentos. É muito comum, e isso eu vou trazer para vocês até a sexta-feira, depoimentos dos alunos que já se credenciaram junto aos convênios através do curso, e é quase unanimidade que, à medida que eles começam seus atendimentos, eles precisam contratar pessoas para auxiliá-los. Porque o que acontece? Essas guias, que eu expliquei já para vocês, elas terão que ser separadas e existem convênios que eles exigem períodos de envio. Exemplo, Bradesco só recebe as guias do dia 6 ao dia 10. Então, se você realizar um atendimento no dia 11, ele não vai entrar no que a gente chama do fechamento, né? Ele não vai entrar nesse fechamento, ele será para um outro mês. Já tem convênio que não tem essa exigência com relação a essas datas, mas ele exige uma data X para recebimento. Não pense que funciona da seguinte forma: eu realizei hoje 3 atendimentos. Esses 3 atendimentos eu vou enviar para o convênio amanhã. Aí os atendimentos de amanhã eu vou enviar para o convênio depois de amanhã. Não é assim que funciona. Existem períodos onde o convênio vai receber essa fatura. E tem um detalhe aqui: se você realizou um atendimento estamos no mês de novembro, se você realizou um atendimento no mês de outubro, aí por algum motivo esqueceu de enviar em novembro, em dezembro, grande parte dos convênios já não recebem mais. Existem lá uma série de requisitos, tudo isso você vai aprender quando o seu convênio entrar em contato com você, afirmando, né, que foi dado o aceite para o credenciamento. E aí, o que eu falo o que eu quero dizer para você, psicóloga, com relação a isso? Será que você, enquanto profissional, enquanto terapeuta, vai ter tempo para ficar pensando: nossa, mas amanhã eu tenho que enviar Bradesco, depois de amanhã eu tenho que enviar Unimed, na quinta-feira eu tenho que enviar a Mil. E isso a agenda lotando de pacientes, porque vai aumentar a sua demanda, isso é fato. E você tem o prazo de entrega, você tem um prazo para análise, que você não vai só pegar a guia do paciente pós-atendimento e enviar para o convênio. Então, você precisa ter todo esse cuidado com relação aos seus atendimentos. E ainda tem a questão de anexar o encaminhamento, porque o atendimento terapêutico precisa de um encaminhamento, anexar guia, encaminhamento, checar se tem assinatura, fazer uma análise, ver se tem carimbo do profissional também, o seu carimbo. Então, existem critérios que fazem parte da atividade de um faturista, que foi uma atividade também que por muito tempo eu desempenhei. Então, eu era responsável pelo setor de faturamento, análise de contas médicas e glosas. Então, eu sempre tinha esse cuidado de gerenciar, de ver se estava tudo certo. E eu não tinha condição de, no caso eu sendo psicóloga, fazer todo esse trabalho. Então, quando eu era administradora de empresas, quando eu estava na parte da gestão de clínicas e hospitais, eu fazia essa parte. Então, um dos benefícios que eu falo aqui para você é que você é praticamente obrigada a expandir a tua equipe, a expandir o teu negócio, por conta de todos esses critérios minuciosos que você tem que seguir com relação ao convênio. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, vocês tenho certeza que no começo vocês conseguirão sozinha realizar
esse fechamento, porque é muito simples, né? E também eu estou sempre orientando os meus próprios alunos, quando eles têm dúvidas, eu sempre oriento baseado também na minha experiência. E não se preocupa com relação a, eu enviei a solicitação para o convênio, eu já vou mudar a minha equipe, sair contratando profissionais para me ajudar. Não, tem calma, porque o próprio paciente também, ele vai levar um tempo até ele entender que já existe ali profissionais novos na rede credenciada. Demora também, às vezes, um tempo para que o convênio, ele coloque o seu nome na lista de profissionais. Tem convênios que os sites, eles demoram um pouco para passar por atualização. E quem fica responsável, durante um tempo, pela divulgação do convênio é o próprio profissional, o psicólogo no caso. Então, é o psicólogo que vai colocar nessas redes sociais atendimento de convênios, aí coloca lá nos destaques, Amil, Unimed, Bradesco, GEAP, CACI, os convênios que ele atende. E com o passar do tempo, o site, os folhetos, porque os folhetos do convênio, eles têm um período para serem atualizados. Eles não vão ficar a cada contrato que ele fizer com um prestador novo, imprimir um material e nem ficar atualizando ele direto. Tem sites, né, que fazem isso com mais rapidez, mas tem outras que demoram mais um pouco, certo? Até aqui, gente, será que ficou alguma dúvida? Tá dando para vocês entenderem? Tá dando para compreender? Vou seguir, tá? Para quem está chegando hoje, essa é a nossa segunda aula da jornada do credenciamento de convênios. Para quem tem interesse, na sexta-feira eu estarei abrindo as inscrições para quem tem interesse em aprender sobre como se credenciar. No meu treinamento, credenciamento e negociação de convênios, eu ensino como o próprio psicólogo pode realizar o seu credenciamento junto aos convênios. É muito simples. Eu respondo já essa pergunta, tá, Samela? Quem tiver mais perguntas pode enviar. É muito simples, você não vai exigir de você muito tempo, vai exigir de você mais força de vontade do que tempo, porque o procedimento que você realizar para um convênio, você vai realizar para todos os outros, todos os 50 mil convênios que você desejar. E na sexta-feira, aqui algumas informações importantes para vocês. Na sexta-feira, eu vou abrir as inscrições para o curso e até segunda-feira, o acesso ao curso será vitalício, ou seja, se você comprar o curso de credenciamento até segunda, daqui a 50 anos, quando eu estiver nas Ilhas Maldivas e vocês entrarem em contato, Adriana, é naquela aula que você fala sobre o credenciamento de convênio, você acha que eu devo enviar para esse convênio? Aí eu estarei lá nas ilhas e vou atender a minha ligação e vou dizer, você tem que fazer dessa seguinte forma, certo? Mas para isso você tem que comprar até segunda-feira, porque muitos alunos compram um curso e não acessam. Deixam lá para quando surgir uma oportunidade, daqui a algum tempo, eles acessarem. E quando eles vão acessar o curso já mudou muita coisa. Muitas leis já mudaram, entrou resoluções novas. E você comprando até segunda, eu garanto que, mesmo estando lá nas Ilhas Maldivas, eu vou parar o que eu estiver fazendo para te dar suporte, procurar lá a resolução atualizada e te dizer, olha, você vai fazer assim, assim, assim. No curso, estava dessa forma, mas já mudou, tá? Você tem que fazer dessa forma. E na segunda-feira eu vou encerrar as oportunidades. Quem não comprar o curso vai esperar eu terminar o ano
porque além do curso e os meus queridos alunos do curso de credenciamento, eu também tenho os meus queridos alunos super fofos de palestras lucrativas, onde esses eu estou sempre ali, ó. Eles sabem, a gente tem um grupo de alunos onde eu estou lá, onde eu tiro dúvidas, onde eu dou suporte, e nós vamos começar agora, fazer uma força-tarefa para o Janeiro Branco, que é o período onde vocês sabem, profissionais que todo mundo convoca, né? Os psicólogos são convocados a realizarem palestra no mês de Janeiro Branco sobre a saúde mental. Então, obrigada, Bianca. Então, eu estou aqui trabalhando, já criando palestras novas para vocês, estou criando roteiros novos, criando estratégias novas para os meus alunos do curso de palestras lucrativas. Então, eu não posso deixar muito tempo o curso de credenciamento com as vagas abertas, porque todo mundo que entra no curso, eu quero dar atenção e estou sempre disponível, certo? E esse curso, ele vem agora diferente. Uma novidade para vocês. Vocês que são aluno do curso, todos os alunos dos meus cursos, quando eu faço uma nova atualização, eles recebem um acesso gratuito. Não precisa pagar. Tanto que os alunos do meu curso de palestra, desde o ano passado, eu estou sempre colocando aulas, né? A cada mês temos o fechamento do mês, e aí a gente tem um encontro ao vivo. As aulas eu deixo gravada na plataforma. Quem não pode comparecer não tem problema, eu deixo salva as aulas. E a gente está sempre trabalhando estratégias para esses psicólogos lotarem a agenda com palestra. E aí, de brinde, eu já entrego as palestras prontas, porque eu gosto da facilidade. Então, os meus clientes sabem que eu gosto da facilidade. Meu lema é Ctrl+C, Ctrl+V e vida que segue. Entrego as palestras prontas já no PowerPoint para o psicólogo só editar e já palestrar. Criei, alguns anos atrás, meus materiais, modelos de documento, que era modelo de laudo, atestado, declaração, todo documento que o psicólogo precisa no exercício profissional. Eu fui lá, peguei, criei em Word, só para Ctrl+C, Ctrl+V e vida que segue. Assim é o curso de credenciamento. Tudo fácil, tudo mastigado, modelinho de carta para cá, modelinho de carta para lá, listinha de convênio, tudo. É para facilitar a vida de vocês. E para facilitar ainda mais a vida de vocês, o que eu vou fazer nessa turma? Qual é a novidade que vem nessa turma? O curso não será mais um curso, tá? Ele será mais do que um curso. Ele será uma certificação. Por que uma certificação? Porque eu estarei compartilhando com vocês, nessa turma, o meu modelo de negócio de consultorias. Eu estou abrindo mão da minha consultoria para entregar ela assim, ó, de mão beijada para vocês. Que consultoria é essa, Adriana? Vocês terão a oportunidade de abrir a consultoria de vocês como MEI, que vocês vão pagar só uma taxa lá para se regularizarem, porque possivelmente vocês precisarão emitir notas fiscais pela prestação de serviço de vocês, e vocês estarão capacitados para realizar o credenciamento de outros profissionais, não só psicólogos, mas profissionais da área da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeuta ocupacional, fono, o que mais? Qualquer profissional da área da saúde que atende em consultório, profissionais liberais e que desejam realizar os seus atendimentos em consultório, você com a sua consultoria vai oferecer esse serviço. Quanto que cobra uma consultoria em média? Existem diversos tipos de precificação, mas em média as consultorias estão cobrando aí em torno de 2 a 3 mil reais para credenciar em média 3 a 2 convênios. 3 a 2 convênios. Eu já vi consultoria
cobrando até R$ 8.000 por 3 convênios, dependendo do convênio. Então, se o prestador de saúde, o psicólogo, deseja atender convênios de abrangência nacional, no caso, Bradesco, Unimed, Amil, Sul América, essas consultorias, essas assessorias vão cobrar aí em torno de R$ 8.000. Por que esse valor tão alto, Adriana? Porque elas entendem que, e todo mundo, só não entende ainda o psicólogo que está ali com a mente assim, esse é meu papel aqui, fazer vocês abrirem a mente. O psicólogo, quando ele começa a atender o convênio, ele vai ter muita demanda, ele vai ter uma enxurrada de paciente, que é por isso que eu estou falando aqui para vocês. Vocês terão, em algum momento, que contratar secretária para agendar os atendimentos, contratar um faturista para realizar o faturamento, vocês terão que contratar outros profissionais para auxiliarem. E aí vocês sairão do operacional, que é preenchimento de guia, análise, envio, fatura, e vir para a parte da gestão, que é administrar, fazer a questão da análise, qual convênio que pagou, existe alguma glose que a gente precisa entrar com recurso, quais são os outros convênios que podemos fazer negociação. Então, tudo isso você vai aprender no curso Credenciamento de Convênios. Então, se em algum momento passou pela sua cabeça realizar o atendimento de convênios, pega essa oportunidade. Agarra essa oportunidade, porque não sei se na próxima turma eu vou entregar esse modelo de negócio, porque não deixa de ser, né, oportunidade no mercado, e o mercado é altamente competitivo. Pode ser que amanhã eu decida novamente voltar para os meus atendimentos de consultoria para psicólogos, né, realizando credenciamento, então talvez eu não disponibilize mais essa oportunidade de compartilhar o meu modelo de negócios. E o acesso será ainda vitalício, porque quando eu abrir uma outra turma, uma coisa eu garanto para vocês, não será esse mesmo valor que eu vou disponibilizar. E possivelmente também, com certeza, possivelmente não, com certeza, não será mais acesso vitalício, porque eu não quero estar nas Ilhas Maldivas e daqui a 50 anos atender muitas pessoas, certo? Então, o que mais que vocês vão receber, que vocês terão acesso nesse curso? Acesso vitalício, meu suporte, a lista de convênios para vocês realizarem o credenciamento. Eu vou explicar para vocês o passo a passo, como funciona o reembolso, para quem não conseguiu ainda o credenciamento, mas que tem o interesse de atender o usuário do plano de saúde. Eu vou mostrar para vocês quais são os documentos que o convênio vai exigir para o credenciamento de vocês. Eu vou mostrar quais são os sites onde o psicólogo pode realizar atendimento através do convênio de forma online. Vou explicar para vocês modelos de remuneração, vou fazer com vocês análise de mercado, vou falar a respeito dos critérios para o credenciamento, será uma certificação com certificado, e vou ensinar para vocês o meu modelo de negócios, que é consultoria para credenciar convênios. E se vocês, outra coisa aqui que é muito importante, quem conseguir realizar a sua inscrição até sexta-feira, olha só, tá? Eu vou baixar mais um pouquinho o preço para vocês que estão aqui na live, tá? Quem conseguir realizar a inscrição na sexta-feira até meio-dia, também vai ter a oportunidade de fazer as inscrições com valor diferenciado. Então, depois do meio-dia na sexta-feira, o valor, tá? Eu vou reposicionar esse valor. Certo? Então, vamos agora aqui para a aula, que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer para escolher o melhor convênio e o plano de saúde. O que é importante para vocês decidirem? É uma coisa importante.
o pagamento será facilitado, tá? Eu vou permitir pagamento com 2 cartões de crédito. Então, eu não tenho crédito agora, já tenta conseguir um crédito com seu marido, com sua esposa, um cartão de crédito emprestado, que eu tenho certeza que você vai dizer que foi o melhor negócio da sua vida para 2024. Outra coisa importante, quem já é aluno do curso de palestra, quem já é aluno do curso de credenciamento, quem já comprou algum material e deseja entrar na mentoria, na sexta-feira também, vou trazer aqui é muita informação. Na sexta-feira, o nosso encontro não será às 20 horas. Na sexta-feira, o nosso encontro será meio-dia. Seja bem-vinda, Pri. Na sexta-feira, o nosso encontro será meio-dia. Então, meio-dia é a hora que vai finalizar o prazo para você comprar o curso, a certificação de credenciamento com desconto. E na sexta-feira também eu estarei abrindo as vagas para quem não conseguiu ainda, entrar na minha mentoria individual, que entrou em contato comigo, e disse, porque no momento eu não tenho condições de investir, então corre que na sexta-feira eu vou abrir as vagas. Será mentoria em grupo. A mentoria não será individual, que eu vou abrir as vagas. Será uma mentoria em grupo, que é para te dar a oportunidade de você, junto comigo e mais outros colegas, compartilhar o seu conhecimento, tirar a sua dúvida, né? Na verdade, eu vou compartilhar meu conhecimento, eu vou te auxiliar a sair do ponto A até o ponto B. Lembrando que essa mentoria é principalmente voltada para quem já é meu aluno, é para quem deseja entrar na clínica, para quem deseja viver de psicologia, é para quem deseja aumentar ainda mais o número de pacientes, é para quem já é aluno do curso de credenciamento, mas por algum motivo tem alguma dúvida com relação a faturamento, com relação a credenciamento, é para quem deseja lotar agendas com palestras. Adriana, eu sou da área da educação. Eu posso entrar na mentoria? É importante que antes de entrar na mentoria, você entre em contato comigo, porque a mentoria não é para todo mundo. Eu não posso só vender a mentoria para vocês e na hora eu não ter condições de dar suporte. Porque a mentoria é um trabalho onde o profissional ele ensina o caminho que ele já percorreu para outra pessoa. E eu não sendo da área organizacional, eu não sendo da área da educação, existem questões que eu não vou poder te ajudar, certo? Então, lembrando, na sexta-feira, nossa live será meio-dia. E agora eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão escolher os melhores planos para vocês atenderem. Antes disso, deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. Obrigada, Deise. Deixa eu ver aqui. Isso, a Lari falou que vai querer o curso. Com certeza, aproveita a oportunidade, ou para credenciar o próprio, ou para o próprio profissional se credenciar, ou para trabalhar abrindo uma consultoria de credenciamento para outros profissionais. Não demanda tempo, você não vai precisar investir nada. Quando você abrir uma consultoria, é muito simples o trabalho de um consultor. Você só vai precisar entrar em contato. Isso tudo eu vou te ensinar como você vai prospectar esses profissionais para entrar em contato, e forma de precificação, tabelas. Eu vou também dar acesso para vocês a algumas tabelas que eu tenho, forma de negociação, precificação. Então, você já tem aí uma profissão garantida. Por isso que é uma certificação. Deixa eu ver aqui, alguém havia perguntado a respeito de... tá. E os pagamentos, 30 ou 45 dias? Quem foi que perguntou? Samela. Uhum. Os pagamentos, 30, 60, e tem convênios que os pagamentos são até 120 dias. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês ainda hoje na aula, mais aqui para frente, tá?
Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é como escolher os melhores convênios para atendimento. Então, vocês podem estar perguntando, mas Adriana, existe convênio ruim? Não, não existe convênio ruim. O que existe são formas de negociações e são momentos em que aquele profissional se encontra. Então, vamos contextualizar aqui a seguinte situação. Existem hoje, como eu falei para vocês, 439 psicólogos cadastrados no CRP. Dentro desse número, existem os profissionais que estão atuando com o paciente, e existem muitos profissionais que estão de braços cruzados porque não conseguem pacientes para atendimento. E, além desses, existem os profissionais que acabaram de entrar no mercado de trabalho e ainda não conseguiram pacientes, estão com seus consultórios, investiram alto e não tem paciente. Então, existem diversas realidades. O que acontece é que o profissional da psicologia, por muito tempo, ele sempre foi unânime com relação a não atender convênio. Existem profissionais, que eu sei qual é a nossa realidade hoje, que estão, sim, de fato, atendendo em clínicas e hospitais, recebendo muito pouco, porque é um tipo de atendimento exaustivo. Inclusive, eu lembrei hoje aqui, que eu estava conversando hoje com uma aluna, e ela ficou de me mandar o depoimento dela, que até sexta-feira eu vou editar e trazer para vocês. Ela começou o atendimento para, se não me engano, eram 3 clínicas. E era atendimento onde ela precisava se deslocar, morava longe dos locais onde ela atendia. E era muito desgastante, porque ela tinha ali uma longa jornada de trabalho e recebia muito pouco. E com o curso, ela pôde aprender que ela mesma, se credenciando, ela poderia escolher as horas que ela trabalharia com convênio. Porque uma coisa que o profissional esquece é que ele é quem controla a agenda. Você trabalhando por conta própria. Psicólogo, você não é autônomo. Psicólogo, você é um profissional liberal. É diferente. O profissional autônomo é aquele que não tem registro de classe. Nós, profissionais liberais, psicólogos, advogados, nós temos nosso registro, nós temos nosso conselho de classe. Então, quando você é um profissional liberal, você é quem controla a sua agenda. E você controlando a sua agenda, você vai ter como? Você vai, em primeiro lugar, escolher quanto que você quer ganhar. Poucas profissões permitem que o próprio profissional escolha quanto quer ganhar. Essa aluna, eu vou trazer aqui para vocês o depoimento dela. Essa aluna, se eu não me engano, eu tenho 2 casos que eu estava falando hoje. Se eu não me engano, ela está recebendo R$6.000 ou R$9.000, atendendo 6, ela conseguiu se credenciar em 6 convênios e ela mudou os horários dela, né, na agenda dela. Se eu não me engano, ela atende só 3 dias na semana, recebendo só com o convênio em torno de R$6.000, só com o convênio. É praticamente uma renda extra. Será que R$6.000 hoje faria diferença para vocês? Será? Então, aí o que acontece? O psicólogo se formou, entrou no mercado de trabalho e está lá, né, de braços cruzados, sem paciente. E aí o que ele vai fazer? Eu não vou atender convênio porque o convênio paga muito pouco. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Mas é porque fulano me falou que atendimento por convênio não vale a pena. E o consultório está lá. Está fechado, está aberto, o psicólogo vai lá todo dia, senta, lê um livro, reza para o paciente bater na porta. E o que acontece? O paciente não vai bater na porta. E o que acontece? Esse consultório, ele vai daqui a algum tempo fechar. E o que acontece? Esse psicólogo fala mal que
a profissão de psicólogo é muito difícil, que não tem demanda, 50 milhões de pessoas usando com um plano de saúde, 18 milhões, só 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. Não tem demanda. Aí o que acontece que eu já vi? Aí ele vai começar a falar mal de quem? Do Conselho Federal. Ah, porque este meu conselho, ele não ajuda. Ah, porque o Conselho Federal, ele não dá suporte. Ah, porque o Conselho Federal é isso, eu me arrependi de fazer psicologia. E a demanda está lá. E o concorrente dele, né, é alguns metros de distância dele, com seu consultório cheio, que ele não está dando conta. Você não precisa ver esse exemplo com outro psicólogo, não, gente. Eu sempre falo aqui para vocês que o que sustenta um hospital de grande porte, o que sustenta uma clínica, não é atendimento particular, não é. Eu falo porque eu já trabalhei nessas áreas, tanto no convênio quanto na clínica e no hospital, e o que mantém, tá? O que sustenta são os convênios. E não existe, gente, não existe só Bradesco, não existe só Unimed, existe centenas de milhares de convênios e planos de saúde, Brasil afora, querendo profissionais, porque a área da saúde, atualmente, é uma das áreas mais lucrativas. É a área que não tem crise. É a área da saúde e a área da beleza. Pode observar. Pandemia. Todo mundo entrou em crise, fechando portas, e quem estava na área da saúde, lucrando. Os laboratórios lucrando. Profissionais lucrando. E, infelizmente, né, pessoas que não souberam enxergar o mercado fecharam suas portas. Porque numa crise, eu sempre falo aqui que numa crise, o dinheiro, ele só troca de mãos. E no momento que você está de bracinhos cruzados, esperando a boa vontade do seu paciente entrar em contato com você para agendar um atendimento, você poderia estar construindo o seu futuro. Entenda que para você chegar num momento de escolher suas horas que você quer trabalhar, escolher os seus pacientes, antes você tem que pegar todo tipo de atendimento, você tem que passar pelas dificuldades para você entender que aqui é o lugar que eu quero chegar, eu quero estar numa situação confortável, de faturar, de ter o meu salário, de escolher o meu salário. O que vocês têm que fazer é entender que a zona de conforto é uma zona maravilhosa que ninguém quer sair dali. E, como tudo na vida, gente, quando engana-se quem pensa que o empreendedor é tranquilo, engana-se quem pensa que o dono do próprio negócio vai ter uma vida sossegada. Não tem. Você só muda as preocupações, com a diferença que, quando você presta seu serviço, sendo psicólogo empregado para uma empresa, você vai ter o seu desgaste, o seu cansaço. Eu tenho que correr para atender aquele paciente em meia hora. Eu não aguento mais. E no final do mês, o que acontece? O salário, não é assim que funciona? Agora, quando você é a gestora do seu negócio, quando você é uma profissional liberal, que você tem lá os seus credenciamentos, os seus pacientes que você atende no convênio, junto com o seu particular, você vai ter as preocupações, vão continuar a existir. Só que serão outras preocupações. Você já vai administrar o seu negócio, você já vai saber, chegou o dia 15, e aí, será que eu já paguei o aluguel do consultório? Será que eu já paguei o funcionário X? Que são as preocupações que todo dono de negócio tem, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Preocupações você vai ter a partir do momento que você entra nesse mundão aqui de meu Deus. Só vai mudar. Ou você vai trabalhar, se cansar para construir os seus sonhos, ou você vai trabalhar, se cansar exaustivamente para construir o sonho de outras pessoas.
a escolha é sua. Mas não pense que você vai passar a vida inteira sentadinha no pudim, na molezinha, porque minha vida é fácil, que não é, gente. Isso aqui é o mundo. Então, você vai só escolher pelo que você quer sofrer. Se você quer sofrer para você ou se você quer sofrer para os outros. E coloca-se na sua cabeça esse pensamento. Convênio não é, você não vai fazer um contrato vitalício com o convênio, isso não existe. Não existe amarrações em contratos com convênios. Então, quando você começar a atender, que você vê, ai meu Deus, eu estou cansada, é muito paciente, eu não estou dando conta, ai meu Deus, tem muito dinheiro chegando para mim e eu não aguento isso. Desfaça o credenciamento. Olha, não dá mais, eu decidi que eu vou agora trabalhar só com 3 convênios. Eu não estou dando conta de atender 10 convênios diferentes, porque eu tenho também os meus pacientes particulares. Então, o que você pode fazer? Você vai fazendo o desmame dos convênios. Começou com 5 convênios, atendendo, porque demora um pouquinho, tá? Não vai pensando que credenciei, encheu tá fazendo fila na esquina para o seu consultório. Não é assim também. Então, você vai entender que é um processo gradativo. Aí um paciente começa a ser atendido por você, já vai fazer indicação para uma outra pessoa que também tem um convênio, ou então não tem um convênio, mas quer o atendimento particular. E aí você vai entendendo, você vai percebendo o mercado, como é que funciona. Aí você vai procurar. Eu já sei aqui que eu tenho os meus convênios. Posso deixar um dia na semana para atender os convênios. Porque também você vai ter que ter jogo de cintura para atender paciente convênio e paciente particular. Porque muda, gente. Muda o perfil do paciente convênio para o paciente particular. Isso eu falo aqui com conhecimento para vocês. E aí você vai ajustando a sua disponibilidade, os seus sonhos, né? Porque para a gente conseguir hoje qualquer coisa na vida não é fácil. E aí eu vejo que é o desejo de muitos profissionais que acabam de entrar no mercado de trabalho. Às vezes não tem nem CRP, e aí ficam lá, um tempão. Aí a primeira coisa que faz, sai da faculdade, se junta com a melhor amiga, abre um consultório sem experiência nenhuma em administração, em gestão, porque a PINC e o cérebro vão dominar o mundo. Só vai dar a nós agora aqui no mercado de trabalho. E aí cruza os bracinhos, cobrando lá R$350 a sessão particular e acha que, não sei porque todos os pacientes particulares vão só para elas duas, e aí o que acontece? Leia do engano, o paciente não vai chegar nesse consultório, não vai ter paciente particular, elas não se prepararam para fazer divulgação, não se prepararam para estruturar o consultório, e aí acontece o quê? Brigas, conflitos, desentendimentos, e vai sobrar para quem? Para a nossa linda profissão, que é a psicologia, e para quem? Para o nosso conselho, que vai ser ocupado, porque o Conselho Federal é sempre ocupado, né, grande parte das vezes da incompetência de nós profissionais, porque eu também falo por mim, tá? Então, tudo isso vocês têm que analisarem. O que é melhor para você? Você que não tem paciente, você que não tem experiência, porque muitas vezes psicólogo que escolhe a clínica é psicólogo que não procurou capacitação, é psicólogo que não tem conhecimento, não tem bagagem. Eu falo porque eu fui mentora de profissionais e eu acompanhava dentro do meu consultório o atendimento desses pacientes. E eu via que faltava prática, faltava estudo. O psicólogo ele tem que entender que ele vai estudar a vida inteira e que nada vai ser fácil. Não é só difícil para o psicólogo, não, gente. O atendimento de convênio é difícil para todo profissional. O profissional da área da medicina, quando ele está na faculdade, ali por volta, né, do 8º período, ele já está procurando clínica, hospital, para ele começar a atender. Porque eles querem a prática.
A medicina, ela quer a prática, ela quer a quantidade de atendimento, ele quer o dinheiro, ele quer aprender, ele quer ter o carro dele, ele quer ter a casa dele construída. Então, falta muito disso que eu vejo aqui por parte dos profissionais. Falta um pouco de ambição, de entender, não, eu vou precisar me esforçar mais, eu sei que não é fácil. Então, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu abro mão dos convênios e vou só atender o meu particular. E por que não? Enquanto você entrar no mercado de trabalho, você já procurar entender que é difícil. Eu não estou aqui para dizer para vocês que o mercado de trabalho de psicologia existem 50 milhões de brasileiros esperando pelos psicólogos, que não é a realidade. Existe o mercado atualmente é muito competitivo para nós psicólogos, principalmente porque a nossa área é uma área onde tem os coaches, onde tem os terapeutas, onde tem diversas outras profissões que eu respeito muito e admiro, e que muitas vezes eu vejo que eles estão fazendo um belo trabalho, diferente dos psicólogos, que estão ali de bracinhos cruzados, reclamando, esperando o Conselho Federal encher os consultórios dele. Então, eu sempre falo que, às vezes, não falta oportunidade. O que está faltando é força de vontade. E aí, a questão dos convênios é justamente essa. Cruzar os braços e esperar 50 anos o paciente aparecer e desistir, ou ir arregaçar as mangas e vir para campo, entender, não, mas se eu posso fazer isso, por que eu não fiz ainda? O que está faltando para mim? É porque nós, seres humanos, nós estamos acostumados a memorizar, guardar na nossa mente o que de ruim acontece. E você sempre vai ver, não compensa atender convênio, o convênio paga baixo. Existem diversos convênios. E eu falo aqui para vocês, porque eu já trabalhei dentro dos convênios, e eu já trabalhei no operacional mesmo, pegando fatura, carregando, levando para os convênios, saindo dos convênios, indo para o hospital, negociando, brigando, porque ficou faltando você pagar isso aqui, o que está faltando? Então, eu falo porque compensa, e eu sempre estive ali no coração das empresas, dos hospitais, e eu sei que quando os convênios atrasavam o pagamento daquelas instituições, parava tudo. Por quê? Porque era o convênio que sempre manteve, sempre foi assim, sempre foi o convênio que manteve, que sustentou essas instituições de saúde. Agora eu vou tomar minha água aqui para colocar o meu óculos para ver o que vocês estão comentando. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Convênio cobra atendimento online? Sim. Muita coisa mudou, Pri, depois da pandemia. Antes da pandemia, os convênios, eles não tinham nem estrutura para atendimento online, né? Tanto os psicólogos também, não eram todos psicólogos que realizavam atendimento de forma online, porque tem a questão do cadastro do EPC. E, pós-pandemia, os convênios, eles passaram a criar plataformas para oferecer esse tipo de atendimento, né, que é a telemedicina. E também, depois da pandemia, muitos convênios criaram, né, os seus próprios aplicativos, onde existe essa possibilidade do atendimento de forma online. Opa. E aí tem os convênios que realizam o atendimento de forma online desses pacientes, e existem plataformas que cadastram os psicólogos para permitir o atendimento desses pacientes que elas têm convênio com empresas. Exemplo, existem plataformas que têm contrato com, deixa eu ver aqui uma empresa, com a Vale. A Psico X tem contrato com a Vale. E eu, psicóloga,
me cadastro na PsicoX para atender os pacientes da Vale. Entendido? Deixa eu ver aqui o que mais. Certo, nunca atendeu por convênio. Qual os dois? Pri, qual foram os dois que você pensou? Ah, tá. A mentoria, na sexta, para quem chegou, na sexta-feira, eu estarei abrindo as inscrições para quem deseja participar da certificação, tá? Não é mais um curso. Vou falar aqui certificação. Por que é uma certificação? Porque você vai aprender uma profissão nova, que é se tornar uma pessoa, um assessor, um consultor que realiza credenciamentos de convênios. E o credenciamento que vocês vão aprender no treinamento não é só para psicólogo, é para qualquer profissional da área da saúde. Tem uma aluna também, que eu pedi para ela gravar um depoimento, que ela realizou o seu próprio credenciamento, já está realizando seus atendimentos e a sobrinha dela se formou agora em odontologia e ela está com todos os trâmites para realizar o credenciamento da sobrinha. E essa sobrinha vai indicar mais 2 colegas para ela realizar o credenciamento. E aí ela me falou que ela está cobrando, se eu não me engano, R$ 1.500 por cada credenciamento. Então, eu vou ensinar para vocês também meu modelo de negócios no treinamento de credenciamento. E quem é meu aluno do curso Palestras Lucrativas, do credenciamento, modelo de documento, elaboração de documento, ou quem deseja viver da clínica, do consultório, das palestras, do credenciamento, pode entrar na mentoria que eu estarei abrindo as vagas na sexta-feira. Na sexta-feira teremos um encontro meio-dia, mas as vagas estarão disponíveis a partir das 0h do dia 24, né, que é a sexta, e vocês poderão fazer a inscrição de vocês na mentoria. A mentoria que eu vou abrir as vagas não será mentoria individual, será mentoria em grupo. Não é para todo mundo, porque eu não tenho condições de atender todas as áreas. Exemplo, hoje eu não tenho condições de atender um profissional que deseja começar na área organizacional. Por quê? Porque eu não tenho expertise na área organizacional. A minha experiência é dentro da área da saúde. É um psicólogo hospitalar, é um psicólogo clínico, é um psicólogo que tem consultoria, é um psicólogo que também quer empreender na psicologia. Então, eu consigo ensiná-los, eu consigo mentorá-los. Se eu já tive clínica, sim, já tive clínica. Inclusive, todos os dias pacientes ligam para mim querendo meu atendimento. E ontem um paciente querido aqui entrou também na live. É muito bom, gente, eu sinto saudade. Quem paga esses... Deixa eu ver aqui. Quem paga esses valores ao psicólogo? Quem paga esses valores ao psicólogo? O convênio, porque os convênios estão atrasando os repasses aos médicos, o que dirá aos psicólogos? Eu estou faltando... estou falando da Unimed. A Unimed, gente, assim, eu não posso nem falar dos convênios, porque, né, como eu já trabalhei em convênio, então pode ser que de repente alguém que me conhece veja, tá falando mal de convênio, mas vamos lá. Existem diversos tipos de convênio. A Unimed, ela é considerada um dos maiores convênios, que ela é um convênio de abrangência nacional. Assim como a Amil, assim como o Bradesco, assim como Sul América. Então, são convênios onde eles atendem o Brasil inteiro. Dentro da Unimed, no caso específico da Unimed, existe a Unimed Central Nacional, existe a Unimed Nordeste, existe a Unimed Intercâmbio, isso só falando aqui dentro da minha região, ou seja, são convênios regionais. A partir da Unimed Nacional, existem os convênios regionais. Então, muitas vezes, a Unimed ela é uma cooperativa. Muitas vezes, existe essas questões, porque um convênio atrasou. São questões gerenciais, são questões administrativas, dentro do próprio convênio. Mas, eu falo aqui um exemplo para você,
Quando eu realizava o credenciamento, na época eu estava credenciando uma clínica. E, na época, era a Unimed São Luís. Essa Unimed São Luís, ela cresceu tanto, mas cresceu tanto que ela abriu concorrência para ela mesma, porque ela tinha como se fosse vários tipos de Unimed no estado. E o que acontecia? Eu falo aqui para vocês, né, abrindo até aqui uma particularidade dentro do convênio. Existe uma habilidade que pouquíssimos profissionais entendem, que é por isso que quando você expandir os seus atendimentos, eu recomendo que você aumente também a sua equipe, para você contratar pessoas com essa habilidade. É uma habilidade que, se você tiver essa habilidade, você consegue qualquer coisa, que é a negociação. Tudo passa pela negociação. O convênio, ele vai atrasar para determinadas clínicas, e não no geral. Eu falo para vocês porque eu já vivi isso, eu já presenciei. Então, o que acontecia? Na época, este convênio, ele estava atrasando o pagamento da maioria dos prestadores de saúde aqui na cidade. E o que acontecia? Eu entrava em contato com a clínica para negociar. E aí, o que acontecia? Aquele convênio que já estava ali segurando o pagamento, que às vezes o convênio ele deixa de pagar porque ele está uma estratégia para ele manter o fluxo dele. Quando ele vê que tem muitas pessoas utilizando o plano, o que ele acontece? Ele vai reter. Realmente ele vai reter como uma forma de sobreviver. É estratégia. E o que acontecia? Eu entrava em contato com o plano para negociar o pagamento. Porque para mim o que eu entendia? É melhor eu negociar e receber esse valor, ainda que parcelado, do que não receber nada. E não era coisa de 2 dígitos, não. Os valores que eles tinham em aberto era coisa assim de 6 dígitos, porque o atendimento de convênio, você lida com números, né, aí dos 5, 6 dígitos. São valores altos. Então, e as outras clínicas, elas não queriam negociar, elas queriam, tem que pagar, algumas levaram para a justiça, e aí deixaram de receber, mas aí nós fomos lá, negociamos e recebemos o pagamento. Então, muitas vezes o que acontece não é com toda a rede, não, que eles deixam de pagar. Eles escolhem aqueles que eles têm um melhor relacionamento. É muito importante que você sempre tenha relacionamento, conheça as pessoas que trabalham nos convênios, porque isso vai facilitar também a sua vida. Eu acredito que possivelmente seja uma outra pessoa, né, que fica responsável por esses pagamentos. Geralmente é o setor de faturamento e credenciamento, então, às vezes não é com todo mundo, não. São alguns locais que eles deixam, que eles atrasam. E a Unimed, ela tem aí, né, essa experiência. Aqui fala se atende SUS. Opa, apertei aqui sem querer. Aí a Pri falou que dá certo trabalhar com os grupos. Isso, aí ela falou que dá para atender, dá sim, dá. É um negócio que ele pode sim, ser sustentável. Sim, Rafa, eu não sei se você assistiu a aula ontem, mas eu falo para vocês que vale sim a pena. Eu já trabalhei com convênios, já trabalhei nas clínicas, nos hospitais, já trabalhei com convênio e eu sei exatamente como é que funciona essa parte, tá bom? Geralmente Unimed e Bradesco são os maiores e todo mundo corre para esses convênios. É Unimed e Bradesco. E aí, outros convênios que vocês vão receber, que está dentro do curso, as pessoas deixam para trás. E aí, o profissional vai lá, e consegue o credenciamento.
quanto se cobra por uma palestra? Qual o valor? Em uma outra live, Vanice, eu explico para vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre o credenciamento e em outra live eu explico direitinho para você quanto que se cobra. E eu falo aqui já para você que eu tenho alunos que começaram sendo terapeutas, porque o curso de palestra, ele é para psicólogos terapeutas, qualquer pessoa que tem o desejo de se tornar palestrante. E eles começaram como terapeutas e abriram mão do atendimento no consultório, né? Eles foram só viver de palestra, porque é um negócio também muito lucrativo. E é uma observação, psicanalista, terapeuta não pode se credenciar com convênio, somente psicólogos, e esses psicólogos, eles precisam ter o registro, estar em dias, que é muito importante, não é só você ter a sua carteirinha de CRP e estar ali cheia de anuidade em atraso, não, você tem que estar em dias, porque você vai precisar emitir uma declaração de quitação de débitos do ano anterior e do ano vigente para enviar para esse convênio. Mas isso aí, tá? Você se preocupa com isso só quando o convênio enviar para você a documentação. Não se preocupa não, mas se você está em atraso e quer atender convênio, já entre em contato aí com o Conselho Regional para fazer a negociação. Deixa eu ver. Onde eu vou liberar o link do curso com a mentoria? Eu vou liberar no grupo. Nós temos um grupo de credenciamento. Inclusive, acho que eu não botei aqui no Instagram. Mas nós temos 2 grupos de credenciamento. Os grupos já estão praticamente aí lotados. Eu vou até ver se eu crio um outro grupo para quem tiver interesse. E por lá eu estarei disponibilizando o link para quem tiver interesse fazer a inscrição. Lembrando que quem fizer a inscrição até meio-dia na sexta-feira terá um valor diferenciado. As inscrições vão começar às 0 horas da sexta-feira, tanto para mentoria quanto para o credenciamento. O curso de palestra, se você quiser acessar o curso de palestra agora, estão com as vagas abertas e ele está por R$ 77,00. Esse curso é R$ 297, ele está na Black Friday, está com super desconto, ainda é vitalício e você já recebe todos os slides para você começar imediatamente a realizar as suas palestras, lotar a agenda. Vem aí o Janeiro Branco, o profissional da psicologia, ele é convocado a conscientizar as pessoas sobre saúde mental. Então, já estamos no momento de nos prepararmos, por isso que eu estou esperando. Por isso que eu não vou deixar esse curso de credenciamento com as inscrições abertas, porque eu tenho que preparar slide, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que preparar a estratégia, tudo isso para mim, todo esse arsenal de ferramenta para entregar para os alunos, porque eu quero ver todo mundo aí no mês de Janeiro Branco. Você vai ver que daqui, quem não entrar nessa turma, o valor também vai aumentar depois do Black Friday, vai voltar para 297, e vocês vão só ficar acompanhando aí os meus alunos tendo resultado, e você pensando, por que eu não aproveitei e comprei o curso de R$ 77,00, um curso desse tão bom? Deixa eu ver aqui. Apri. Geralmente se cobra um valor de uma consulta individual pessoa que vai participar da palestra. Não, Pri, não. De forma alguma, você está perdendo dinheiro dessa forma, amiga. Não é assim, não. Existe. Gente, eu não posso. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês, tá? Existem formas e formas de precificação. Se você não quiser precificar, você nem precifica, porque, como eu sempre falo, não existe nada de graça, né, gente? De graça, nem de graça só o queijo lá na ratoeira, né? Então, o que vocês vão fazer? Em primeiro lugar, fazer a análise de mercado. Porque, pensa bem, se você vai para uma escola municipal fazer uma palestra sobre bullying, você vai cobrar R$3.000 por essa palestra? Você acha que eles vão pagar? Você pode até cobrar, mas será que eles vão pagar?
você tem que ter essa visão sobre o que eu trabalho. Por que aquela empresa deveria pagar esse valor para mim? Eu vou dizer aqui a média de valor de palestra, para vocês terem uma noção. A média, o que eu recomendo que os alunos cobrem, é R$6.000 para quem está começando. E no curso eu dou todo o suporte, toda a ferramenta para vocês. Eu entrego o portfólio pronto, eu ensino para vocês. Adriana, eu quero me tornar uma palestrante, mas eu nunca palestrei. Eu te ensino como você vai criar o seu portfólio para você oferecer para as empresas. Existem muitas... Olha, mês de janeiro está chegando e as empresas já estão ali começando a contatar psicólogo, empreendedor, psicólogo que tem visão, ele já começou a enviar portfólio para as empresas para realizar palestra. Por quê? Mês de janeiro não é só o psicólogo que vai falar sobre saúde mental. O terapeuta vai, o coach vai, o psiquiatra vai falar, todo mundo vai entrar aí no mercado para falar sobre saúde mental. E quando aumenta a demanda, em alguns casos, pode também, sempre vai aumentar a concorrência. Ensinando estratégias para vocês faturarem muito com as palestras e lotarem a agenda de vocês. Certo? Então, vamos aqui passar para continuar aqui a aula. Sim, agora eu entendi o que a Pri está falando. É uma forma de precificação. Cobrar por hora. Isso, perfeito. Lá eu explico direitinho, deixa tudo registrado no contrato, no acordo, certo? No contrato de palestra. A Patrícia falou, comecei individual, agora faço pacote, fica para a empresa, para mim. Acredito que ela falou que fica para a empresa e para ela. Isso também aqui. E a forma que a Pri falou também é interessante, tá? Deixa eu ver aqui. A Pri Zonofre, a Pri falou, tá certa. A forma de precificação dela também é uma forma. Convênio, compensa sim, gente. Geralmente pagar quanto? Quem, gente? A Samela não tá no grupo. Eu vou, assim que terminar a live, eu vou colocar nos stories o link para quem quiser entrar no grupo, tá? E aí vocês terão, é um grupo que ele fica, ele não fica disponível para todo mundo. Perdão, gente, ele fica no silencioso, porque vocês não terão o tempo todo pessoas trocando mensagem. É um grupo mesmo para informação e atualização. O grupo, Pri, você pode entrar, tá? Não paga nada, não. Tá bom? O grupo, por enquanto, ele está ativo, mas quando eu encerrar as vagas para essa turma, ele vai ficar desativado. E é importante que você entre no grupo, porque quando abrir novamente as inscrições, você já fica sabendo. Só que essa turma ela terá mais benefícios e ela terá mais descontos, porque será na sexta-feira que eu vou abrir a oportunidade, certo? A Laina está falando que o curso é maravilhoso, obrigada. Eu vou liberar o link do grupo nos stories, que eu vou gravar uns stories para vocês e vou colocar o link. Certo? Então, se em algum momento passou pela sua cabeça atender convênios, vale muito a pena. Tá? Então, deixa eu falar aqui para vocês. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Sobre a forma de vocês, conforme o tema que eu falei, como escolher os melhores planos para vocês realizarem o atendimento. Já vamos aqui para quase 2 horas de live, gente. A produção fica louca aqui, porque ela fala, olha, Adriana, é só 1 hora. E aí se não ninguém dizer para, minha arrancada aqui eu não saio. É muita coisa, muita coisa. Então, vamos lá. Como que você vai escolher o melhor plano para você realizar os seus atendimentos? De credenciamento de convênio. Qualquer plano eu vou pegar de forma aleatória? Não, não é. Então, o primeiro requisito para você escolher o plano
entender quais são os valores de repasse. É compreender quais são esses valores de repasse. O que é o valor de repasse? É o valor que o psicólogo vai receber por cada atendimento. Então, lembra daquela habilidade que eu falei para vocês a respeito de negociação? Então, o psicólogo ele também tem que saber negociar. Isso eu vou ensinar também para vocês. Como que você vai negociar os convênios? Porque o que ocorre? Cada convênio, existem convênios que eles têm alguns grupos, né? E determinados convênios que estão num grupo determinado, exemplo, grupo A, cobra esse valor para sessão de terapia. Convênio que está no valor B, cobra esse valor. Mas você, profissional, você pode negociar com os convênios. Eu estou achando que esse valor aqui está muito baixo para pagar pela minha sessão. Então, você pode negociar com o convênio. Mas quando o convênio entrar em contato com você, ele vai enviar, em primeiro lugar, a tabelinha de valores que ele costuma pagar. E aí você vai olhar essa tabela e vai dizer, realmente compensa? Eu acho que não compensa. Uma dica que eu dou aqui para você. Se você entende que, eu quero credenciamento porque eu preciso muito atender logo, eu estou sem paciente, esse foi o prazo que o dono do meu consultório, que é alugado, me deu. Ele me deu só até o final do ano para eu conseguir sair daqui. Eu tenho até 31 de dezembro para conseguir me manter aqui no consultório. Então, se você quer iniciar o atendimento logo de forma imediata, quer receber essas respostas dos credenciamentos mais rápido, foge daqueles convênios que você sabe que todo mundo está procurando, que são os convênios de abrangência nacional. Existem muitos convênios onde você pode receber muito bem, realizando atendimento, sem necessariamente estar nesses convênios, que são nacionais. Porque o que ocorre? É só você raciocinar. Se o convênio ele não é nacional, como acredito que foi a Pri que falou, né, sobre a Unimed, um convênio que ele não é nacional, então ele tem uma rede credenciada menor. E aí fica mais fácil ele conseguir arcar com os compromissos de pagamento. Você provavelmente vai ter pouquíssimas dores de cabeça com relação a isso. Então, escolha, analisa. Essa questão dos valores de repasse é uma das formas para você escolher. A outra forma é você ficar sempre atento às questões burocráticas. Existem convênios que eles vêm ali com uma série de exigências burocráticas para você realizar o seu credenciamento com eles. Então, é importante que você sempre pare, leia o contrato. O convênio ele vai disponibilizar para você o contrato. Alguns convênios, antes de você enviar a documentação, ele vai enviar ali para você as informações, o que ele julga importante para um credenciamento, ele vai ter essa comunicação com você. Então, é importante que você leia, que você analise e você veja se vale a pena, porque quando você começar os atendimentos, lembra que você já assinou um contrato. Então, não tem como você, na medida que você tiver já realizado